Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. E eu trago uma mensagem para vocês. E eu quero estar falando nessa mensagem. Está escrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 38, que está escrito desta maneira. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Pedro então lhe respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro, ele fala: arrependei-vos. Por quê? Ele fala: arrependei-vos, porque arrependendo, nós vamos nos tornar uma nova criatura. E o que acontece? Seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Então quer dizer, arrependimento e batismo para a remissão dos nossos pecados. Então muitas pessoas hoje têm saído da igreja, não permanece, não continua. Por que não continua? Eu quero te explicar por quê. Muitas das vezes, o que acontece? É o líder. Às vezes aquele líder não tem autoridade para batizar. E as pessoas vão procurar ele. E chega lá, não é batizada igual tem que ser batizada. Porque quem batiza as pessoas tem que ser uma pessoa ungida de Deus. Então ali a pessoa não tem autoridade nenhuma, vai levar que a pessoa vai batizar. Daí um tempo ela sai da igreja. E ela acha que ali não deu certo, está ruim, não está dando nada certo. Então não é dessa maneira. Porque o batismo é uma coisa muito séria, porque envolve a nossa salvação. Aí o que acontece? Aí esse líder leva essas pessoas, elas batizam, daí um pouco elas saem da igreja e não tomam conhecimento do evangelho. Então agora outras pessoas também, o líder pode ser um bom líder, mas se ele não souber a batizar e cuidar da sua ovelha, ele vai fazer com que faça um desastre dentro da igreja. Porque na realidade não pode levar para batizar a pessoa estando fumando, estando bebendo, estando usando droga, estando amigado ou estando namorando. E eles não olham isso. Isso é uma coisa muito séria, porque é arrependimento de pecado. Como é que a pessoa vai ser batizada, ele morando amigado, tá? Ele está no adultério ali. Melhor, ele está na prostituição, né? Porque a Bíblia Sagrada fala aquilo que a gente faz fora do casamento, isso já é prostituição. Então o que acontece? Tem que casar primeiro aquele casal e depois colocar ele para ser batizado. É igual muitos jovens namorando. E qual o jovem vai namorar ali não vai fazer coisa errada? Entendeu uma coisa? E às vezes eles pegam e levam para batizar namorando ainda. Não. A Bíblia Sagrada não existe, não fala que existe namoro, existe casamento. Então nós vamos olhar aqui também, nós vamos ver o que acontece. Porque nós vamos olhar em Coríntios, 1 Coríntios. Em 1 Coríntios está escrito desta maneira. Quer ver? Olha só. Em 1 Coríntios 6, versículo 9. Mas se não podem conter-se, case-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Então, na Bíblia Sagrada já está falando sobre o casamento. A pessoa tem que casar, porque se ela não casar, ela não vai conseguir fazer a obra de direito de Deus. Então, por isso que nós vamos olhar também na Bíblia Sagrada falando sobre os presbíteros, que seja uma pessoa casada para fazer a obra de Deus. Então, essas pessoas, às vezes, eles vão batizar e já vai errado para batizar. Então, quando ele ali entra para o batismo, que ele é mergulhado na água, ali não resolve nada para ele, porque ele está vivendo o pecado ainda. Que nós temos que abandonar o pecado para nós ser batizados. E Pedro falou que, olha, arrependei-vos dos vossos pecados e sejam batizados. Então não é nós batizar para depois arrepender. Nós temos que arrepender para depois sermos batizados e sermos cheios do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que guia eu e você. É Ele que nos guia. Então muitas pessoas hoje, eles não têm a presença do Espírito Santo. Então, como ele não tem a presença do Espírito Santo, a igreja para ele não é a mesma coisa que nada.
Ele não tem uma expectativa, ele não sabe o que vai acontecer na vida dele, ele não tem um conhecimento da palavra. Então o que acontece? Na Bíblia Sagrada nos fala tantas coisas ruins que hão de vir sobre essa terra e só vai permanecer aqueles que estiverem obedecendo o Evangelho. Então nós temos que ter o Espírito Santo, e prova disso eu quero trazer para vocês aqui em 1 Coríntios 3,16, ao qual fala dessa maneira. Ele fala assim, olha, não sabei-vos que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus, que sois vós. O que Deus está falando? Você é o templo do Espírito Santo. Eu sou o templo do Espírito Santo. Aquele que destruir esse templo será destruído. Então quer dizer, quando eu estou bebendo, eu estou destruindo o templo. Quando eu estou usando drogas, eu estou destruindo o templo. Quando eu estou fumando, eu estou destruindo o templo. E você acha que está agradando a Deus? Não. E aí essas pessoas, geralmente, às vezes estão dessa maneira e vai ser batizada. Aí o líder não olha, não ensina, não explica e acaba batizando. E com o tempo é que a pessoa sai da igreja. E ela acha que aquilo ali está errado, que não deu certo e tal. E ela não se preocupa com a sua própria salvação. Agora, quando é um líder que ali ensina e ele batiza corretamente essa ovelha vai seguir o caminho correto, porque não é o homem que vai passar a ensinar ela. Quem vai passar a ensinar ela é o Espírito Santo. Então, por isso que nós temos que ser batizados, porque Deus, ele viu o Espírito Santo. O que Jesus falou? Jesus disse assim, olha, eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, ele vos guiará na terra. Entendeu uma coisa? Eu te digo, eu sou prova viva, porque eu não sou guiado pelo homem, eu sou guiado por Deus. Eu obedeço o que Deus fala comigo, o que o Espírito Santo fala comigo. Eu estou aqui a pregar. A minha preocupação é estar pregando o Evangelho. Eu quero de toda maneira estar pregando o Evangelho. Então, para mim, não faz sentido as coisas dessa terra. O que faz sentido é pregar o Evangelho. Porque eu falo com vocês, eu quero chegar lá no céu. Eu quero voltar para minha casa, ao qual eu saí abaixo. A mesma coisa é você. Você não mora aqui, você mora lá na eternidade. Você não é deste lugar. Então, você tem que se preparar para entrar lá no reino dos céus. Infelizmente, muitas pessoas têm ensinado as ovelhas do modo errado e destruído as próprias ovelhas. E eles não estão se preocupando que Deus falou que Ele vai cobrar. Deus falou assim, olha, obedecei-vos aos vossos líderes, porque eles vão de dar conta das vossas almas. O que acontece? Cada um vai ter que dar conta de suas almas. Mas e as almas que vão morrendo? E as almas que se vão? Então, por isso que eu estou trazendo essa mensagem para vocês, eu estou trazendo esse estudo, para vocês entenderem que tem o batismo, mas o batismo tem que ser bem correto, bem ensinado, para que as pessoas não batizem estando no erro, porque se elas batizar no erro não vai adiantar nada. E o pior ainda, elas batizam e depois vão fazer obra, aí que piora mais ainda, porque se tiver ovelha viva, mata as ovelhas tudo, porque não pode haver nenhum pecado no meio das coisas de Deus, porque Deus é santo, santo, santo. E muitas pessoas não estão levando isso a sério. Muitas pessoas falam assim, Deus é bom, mas ele não olha que é um Deus justo, que vai trazer a justiça sobre essa terra, que vai castigar os pecadores dessa terra. Entendeu uma coisa? Então, por isso que muitas das vezes você vê pessoas saindo da igreja. Começa bem, depois dali a pouco larga tudo, não quer saber mais. É por causa disso, que ele não recebeu o Espírito Santo na sua vida para guiar ele, para ensinar. Porque eu falo, não precisa do homem nos ensinar, o próprio Espírito Santo nos ensina. Tem pessoas assim, eu vou interpretar a Bíblia, ninguém interpreta a Bíblia. Quem interpreta a Bíblia para nós é o Espírito Santo, é ele que nos ensina o que está escrito. Você sem o Espírito Santo, você pega a Bíblia, é a mesma coisa de um livro qualquer, mas se você tem a presença do Espírito Santo, ele abre toda a sua visão, ele começa a te mostrar tudo que está escrito na Bíblia Sagrada. Ele nos mostra tudo, entendeu isso? Então, quer dizer, olha, às vezes um mau líder, ele destrói muitas ovelhas. E às vezes um bom líder também, ele pode destruir as ovelhas se ele não ensinar direitinho o que é o batismo e como se deve ser batizado. Entenda isso, se você tiver de ser batizado, se você está escutando essa mensagem minha, pede o Espírito Santo para te ensinar.
Pede ele para te mostrar, sabe por quê? Porque ele fala assim, eis que estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei e cearei com ele. Então Deus, ele quer que nós abrimos a porta do coração. Não é correr para dentro de qualquer igreja e ser batizado. Não é sair correndo, enfiando em qualquer igreja e ser batizado. Não. Ele quer que nós abrimos a porta do coração. Porque se o Espírito Santo entrar dentro do nosso coração, ele nos guia, ele nos ensina, ele nos capacita. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Que abençoe a sua família, sua parentela em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus.